Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando aí continuidade aos nossos estudos aí, né, pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos instruir, né, como a gente tem feito aí todos os sábados. A gente vem trazendo, né, o estudo do livro Nosso Lar, né, a gente está falando capítulo por capítulo, né, estamos pegando aí, né, essa obra aí fantástica do André Luiz, né, e a gente está lendo e conversando sobre ela, né, durante o domingo à noite. A gente lembra a todos aí, né, que os estudos ficam salvos aqui no Instagram, né, o nosso amigo, os nossos companheiros estão colocando para a gente também lá no YouTube, né, e aqueles que tiverem interesse, né, de assistirem depois, de participar, né, fica à vontade, né, vai ficar gravado, vai ficar salvo aí. Lembrando a todos, né, gente, que o objetivo do estudo é a gente conversar, né, sobre os temas aí da espiritualidade, aproveitar aí, né, essa deixa que o André Luiz traz pra gente, né, o André Luiz, como diria lá o Emmanuel, né, é o grande é o grande repórter do mundo espiritual, né, que veio trazer pra gente assim a informação aí da espiritualidade superior, nos ajudar aí no entendimento, na compreensão, né, de uma série de fatores, né, uma série de questões aí, né, que a doutrina espírita aí nos ajuda, né, nos seus conteúdos aí a desenvolver, né, e a melhorar, né, na nossa caminhada aí espiritual, na nossa caminhada evolutiva. Lembrando a todos, né, amigos, que o propósito, né, do nosso estudo, né, como a gente já está falando aqui, né, de maneira alguma é fechar a questão. Né, e hoje a gente vai estar, né, no capítulo 39, né, nós estamos lá no capítulo 39, que tem por nome Ouvindo a Senhora Laura. Né, então o André Luiz, né, ele vai visitar a casa do Lísias no último capítulo, né, vamos lembrar que na última semana o André Luiz, né, a gente lendo, o André Luiz visita a família, né, do Tobias, e lá ele tem uma surpresa, né, desconcertante, né, não desagradável porque, né, não tem essa conotação, mas sim uma surpresa desconcertante quando ele percebe, né, e ele vê que o Tobias, né, que era um companheiro que durante a encarnação ele tinha tido dois casamentos, né? Ele casou, a esposa morreu, né? Quando do parto lá do segundo filho. E aí ele contrai um segundo casamento, ele casa novamente. E quando ele chega no mundo espiritual, né? Ele acolhe, né? As duas esposas dele, né? Na residência espiritual dele lá na cidade de Nosso Lar. Né? É claro que ele mantém um vínculo afetivo com a primeira esposa, né? E a segunda esposa ele vê como se fosse uma filha, né? No sentido que a relação dos dois, né, dele com a segunda esposa, é uma relação num outro nível afetivo. Né? E o André Luiz, né, com aquela questão toda que ele tinha lá com o próprio casamento, né, a gente sabe que essa é a grande dificuldade do André Luiz, não o casamento em si, mas o apego que ele tem, né, com a questão, né, da esposa lá, né, que aos olhos dele seria alguém que estaria lá sofrendo terrivelmente, né, a ausência dele, aquela coisa toda, né, e o André Luiz ele vai meio que ser levado ali na residência do Lisa ali para ele poder ter o primeiro contato, né, com uma realidade diferente daquilo que ele esperava, né, um contato com um conteúdo, né, familiar mais aberto, né, não, né, o que ele, dentro das limitações que ele tinha, conseguia lidar. Né? Vamos lembrar que o André Luiz aqui, que a gente está estudando aqui a vida dele, aqui, né, o livro, né, é um livro que foi escrito na década de 40, né, na verdade no final da década de 30 para o início da década de 40, né, e ele traz dentro de si, né, a mentalidade de um companheiro que está encarnado naquela época. Né? Então nós temos que fazer um movimento de percepção, né, e observar o André Luiz tal qual ele pensava na época dele. Né? Se na nossa época já é difícil a gente ter, né, essa tranquilidade afetiva, imagina na época do André Luiz, lá onde o machismo, né, todos os ismos negativos, né, estavam lá no, né, extrapolando. Né? E aí começa, né, o próprio André Luiz falando, olha só. Né, quem quiser perguntar, né, fique à vontade, tá, gente? Ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente, o André Luiz falando. Aquela casa, alicerçada em princípios novos da união fraterna, preocupava-me como um assunto obsidente, né? Ou seja, ele não conseguia parar de pensar naquilo. Né? Então, o que ele viu lá na casa do Tobias estava deixando ele como que, né, ele só pensava naquela questão. Né? Afinal das contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim
próprio seria semelhante situação. Olha que interessante, né? Então o André Luiz ele viu a situação do Tobias, né? E ele pensa assim, nossa, se fosse comigo. Né? Então muitas coisas que acontecem às vezes com a gente, que a gente vê no outro, né? São mecanismos da espiritualidade para poder nos preparar para aquilo que vai acontecer conosco. Olha só. Teria coragem de proceder como Lísias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Olha só. Olha o André Luiz se revelando aqui. Né? Então ele pensa num segundo casamento. Né? Então ele acha que ele não ia aborrecer a esposa dele com isso. Né? Apesar de que ele, né, tinha os casinhos extraconjugal dele, mas não era casamento, né? Então não conta, né? Tem daquela mentalidade ali. Né? E jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Olha só o termo do André Luiz, né, no sentido de que a minha esposa, né, como se a Zélia, né, fosse propriedade dele. Ou seja, ele não aceitaria, ou seja, como se a opinião dele sobre a vida dela fosse determinante. Ele não quer, ela não faz. Né? Olha ali como que ele se trai, né, na sua condição ali de dominador daquela situação. Né? Então o relacionamento dele é uma relação de domínio. Né? Ele não ia aborrecer se ele fizesse. Né? Não faz porque não quer te aborrecer. Mas ele pode, ele não faz porque ele não quer. Né? Ela não seria admitida, ou seja, ele não ia permitir que ela fizesse com ele, né, o fato dela, por exemplo, arrumar um segundo marido, que nós vamos ver depois, né, que né, vai ser o SUS do André Luiz, vai ser exatamente esse. Aquelas observações na casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Olha que interessante, né? Aquilo que mexe com a nossa intimidade, como é que o negócio fervilha, né? Muitas vezes a gente vê alguma coisa que para os outros passa batido, né? Nem incomoda, mas aquilo lá no fundo da nossa alma nos incomoda profundamente, nos toca profundamente. Porque é algo que tem, né, ligação, que tem conexão com a nossa história espiritual, né? Com as nossas escolhas espirituais. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer. Né? Ou seja, eu estava lá brigando com a própria mente dele, tentando entender esse negócio do cara ter casado 2 vezes e conviver com as 2. Não pode. Né? Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Interessante aqui, né, uma dica, né, que agora o André Luiz já não estava mais vivendo com a dona Laura, com a família deles, né? Já se ele vai lá visitar, é porque ele já estava convivendo em outra região. Olha só que interessante. Né? Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que a me apoquentava, não sem natural acanhamento. Então ele esperou, né? O André Luiz pegou a família, né? O Lísias, o pessoal sair e foi perguntar para a dona Laura, né? Que negócio é esse? Esse negócio não me deixa, né, parar de pensar. Essa situação do Tobias me é desconfortável, né? Mas o problema do André Luiz não seria mais por causa de achar que ninguém seria à altura dele, não. O problema não é nem ser a altura dele, né? É a questão mesmo de que, tipo assim, ele não aceitaria que a mulher dele tivesse um segundo matrimônio. Não é nem questão de ser alguém à altura, não pode. Isso aí é uma coisa que não está dentro da... Né? Ele, quando ele pensava nele casar uma segunda vez, né, se a mulher tivesse morrido, ele falou assim, isso seria uma coisa que ia aborrecer ela. Né? Então não vou fazer, mas talvez. Né? Mas ele se sentia com orgulho ferido, né, se isso acontecesse. A situação dele era de quem, tipo assim, ela tem que ser fiel a mim até a morte. Até depois, ela é minha propriedade, ela vive em função de mim, né? Tal era essa expectativa quando ele retorna para casa, é o que acontece, né? O que ele esperava, né? Entre o que ele esperava e a realidade, né? Tem um abismo muito grande, né? Mas o André Luiz, ele esperava que a companheira fosse uma escrava da saudade dele, que ela ficasse lá chorando, abraçada com o retrato dele, sem nem viver direito, né? Tal o peso da dor de não ter ele do lado, né? Na verdade, ele se achava totalmente fundamental. Né? Não é nem se ele achasse que não é que estava à altura, ele poderia cogitar na ideia de alguém casar com ela, mas ele nem isso, era impossível, ele não permitiria, né? Ele fala isso lá, eu não permitiria, né? Olha só, como se ele fosse dono da vida do outro, né? Ela sorriu, a dona Laura falando, mas com a grande experiência da vida, e começou a dizer,
É posse mesmo, ela é dele, né? É posse mesmo, isso aí. Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. Olha o que ela vai falar para ele. Né? Ele exigiria fidelidade dela até depois da morte, né? Nem até a morte, né? Porque ele morreu, né? Na verdade, ele queria que ela fosse fiel para ele para sempre. Tá? Ou seja, ela tinha que ser escrava do sentimento dos dois lá para sempre. Sem nem cogitar qualquer tipo de coisa. Não, pode não. Né? E aí ela continua aqui. Ó. O caso de Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e em outros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. O que ela já de cara ela fala, isso é comum. Nas esferas mais elevadas, isso é comum. Você encontra isso em todo lugar. O André Luiz estava achando que era uma coisa assim que só lá, né? Mas choca-nos o sentimento. Não é verdade? Ah, tá ali com interesse. Choca-nos. Olha o André Luiz conversando com ela, tentando puxar a Dona Laura para o ponto de vista dele. Choca-nos, né? Quando nos atemos aos pontos de vistas propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Mas, entretanto, aí ela puxando o negócio de volta. Olha só. Meu amigo, é necessário agora sobrepormos a todos os princípios de natureza espiritual. Fala assim, se você pensar como um cara encarnado materialista, sim. Quem está aqui na nossa condição, não. Né? Ou seja, ela joga um balde de água fria. Né? Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. Então ela está falando aqui, né, que isso é uma condição da animalidade humana, né, e que nós estamos emergindo, ou seja, nós estamos despertando, né, espiritualmente aos poucos. Né? O sexo participa do patrimônio das faculdades divinas, que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Ou seja, você não entende, porque você não dá conta, como espírito atrasado que você é, como se ela dissesse isso para o André Luiz. Né? Mas eles são felizes, porque eles têm um nível de compreensão fraterna que está além do que você é capaz de entender. Né? Nem todos conseguem substituir cadeias de sombras por laços de luz em tão pouco tempo. O que ela está falando para ele? O que você sente é uma cadeia de treva. O que o Tobias vive é um laço de luz. Né? Sempre falo que viúvo é quem morre, e nada mais justo, a pessoa que ficou refazer a sua vida. Sim, claro. Né? Até porque é possível, nós temos laços com muitos seres. Né? Então, se eu for para o mundo espiritual, né, eu não posso virar fantasma assombrando, né, o caminho de quem eu amo, muito pelo contrário. Né? Então, assim, é algo que é um processo de desprendimento nosso, mas que é difícil, né? O André Luiz aqui, ó. Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. O André Luiz pergunta, preocupado, porque ele quer se manter do jeito que ele está acostumado, ele não quer mudança, não. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido, né? Tipo assim, todo mundo que morre e vem pra cá e casou 2, 3 vezes, vai morar todo mundo junto, né? Esboçando um gesto de grande paciência, ou seja, o André Luiz já estava falando besteira, né? A interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que na Terra. O caso do Tobias é um caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição do justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras. Então, o que ela está falando? Aquilo ali para quem dá conta. Né? A situação do Tobias,
com as duas companheiras que ele teve no plano físico, né, o equilíbrio afetivo que existe entre eles, né, a mudança de papéis até, né, entre eles, se dá como uma vitória espiritual daqueles três seres. Né? Eles são três seres vitoriosos espiritualmente. Né? Mas seres que ainda não se venceram não vão dar conta de fazer aquilo. Né? O que ela está dizendo mais uma vez para o André Luiz? Aquilo que o Tobias está vivendo é o característico do espírito superior. É o ideal. É ali que nós temos que. É para lá que nós vamos. Você está preso no seu passado, André. Você está vivendo como espírito inferior ainda. Né? Não que você tenha que dar conta disso agora, mas você tem que se conscientizar disso. É isso que ela está falando para o André Luiz. Olha aqui, ó. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiriam a semelhantes provas. Regiões obscuras do umbral. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. O ódio, né, a posse, o domínio sobre o outro, né, são sinais claros de atraso espiritual, que irão atrair para aquele ser que vive nessa vibração, né, energias tão desequilibradas quanto a dele mesmo, e que vão impedir, né, por questão de vibração, até de atração, que seres que têm comportamentos assim consigam entrar nas regiões espirituais superiores. Ou seja, o nosso lar, as colônias espirituais mais próximas, olha que o nosso lar está próximo do plano físico, não é lugar de ciumento. Né? Aquelas pessoas ciumentas, aqueles dominadores possessivos, né? Isso por si só é uma característica que evita que essas entidades possam viver num lugar como o nosso lar. Né? Claro que, por exemplo, a pessoa que está tentando vencer isso aí já é uma outra história. Né? Quem reconhece... Porque o que é o nosso lar? Né? O que é a colônia do nosso lar? É o resumo que o vigilante Paulo fala para Narciso e para André Luiz, no caso lá daquela mulher lá que queria entrar. Né? O que ele fala assim? Aqui é um local para seres que, errando muito, buscam a sua melhora. Olha só. E reconhecem os seus erros. Então, qual que é a característica espiritual para a gente estar na colônia igual ao nosso lar? É saber que nós erramos e queremos melhorar. Ou seja, o nosso lar não é lugar para espírito que acha que é perfeito, que para espírito, para pessoas que acham que são donas da verdade, que todas as coisas que eu penso, que eu acho, que eu sinto são as melhores do mundo. Todo mundo está errado, eu estou sempre certo. Esse tipo de espírito não consegue viver numa colônia como o nosso lar. Né? Um espírito ciumento, dominador, que acha que o outro é propriedade dele, que não consegue ver, né? Imagina lá no nosso lar, você chega lá e tem lá um companheiro, dois companheiros lá, né? E aí o companheiro não deixa a esposa ir fazer nada, porque tudo ele tem ciúme, um espírito desse não entra no nosso lar. Porque isso é característica de espírito inferior. Né? Toda dominação, em todo relacionamento afetivo, né? Ele tem que ser construído na base do quê? Da afetividade pura. Né? Ou seja, não ao domínio, não ao abuso, não ao controle de um pelo outro, né? Mas são dois seres que escolhem estar juntos. E aí nós vamos entender, né, os grandes dramas dos relacionamentos abusivos que nós temos hoje aqui enquanto encarnados. Né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer igual aconteceu com a mãe do André Luiz e o pai dele. O pai dele ficou lá nas trevas, né, dominado lá pelas impressões negativas das quais, né, ele se fez portador, né? A mãe do André Luiz foi para as esferas superiores. Né? E talvez se o Cláudio, né, que é o nome que eles dão para o pai do André Luiz lá no livro, tudo é pseudônimo, tá, gente? Né? Imagina o Cláudio sendo levado lá para onde a mãe do André Luiz vive. Ele daria conta? Não, ele ia querer ser o mesmo marido dominador, mandão, e não ia ter para ele lá. Não ia. Né? Ah, meu filho, volta para o umbral, porque aqui você não manda não, aqui você não fala nada. Aqui são seres iguais. Imagina isso, né? Isso é pra gente, talvez seja até tranquilo, mas imagina, né? Para um espírito despótico, para um espírito que gosta de mandar no outro, né? Quantas vezes você vê casal aí andando na rua, né? Namorados, marido e mulher, né? Que o marido não deixa a mulher falar, que a mulher interrompe o marido, né? Que um corta o outro, né? Que você vê lá, por exemplo, a esposa fazer alguma coisa, o marido segura e não deixa. Um espírito desse não tem capacidade de entrar na colônia espiritual, não. Não é o que faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque as colônias espirituais já vivem debaixo de uma liberdade.
de um conceito de igualdade muito grande, então ninguém manda em ninguém. Né? E aqueles que são extremamente dominadores vão ter muita dificuldade, não vão se sentir bem nesses locais. Né? O que ela está falando para o André Luiz. Né? O Tobias já está vivendo um relacionamento destituído de ciúme, porque ele já entende o amor numa base diferente. Né? E muito mais do que o Tobias, né? As duas companheiras, né? Que foi a primeira esposa e a segunda. Você lembra que a primeira esposa, em determinado momento, quando ela desencarna e ela vê ele se casando, né? Ela começa a ficar desequilibrada no mundo espiritual, tanto é que ela começa a perseguir os dois. Né? E aí vem a avó desencarnada da primeira esposa do Tobias e vai lá e conversa com ela. Fala, minha filha, você é lobo ou você é mãe? O que é isso? Né? O que o Espírito de Luz fala pra ela? Fala assim, ó, você tá agindo igual bicho. Né? Você está protegendo o quê? Seu território? O que é isso? Né? Que você não é isso não, você é muito mais que isso, sai dessa. E aí o que acontece? A primeira esposa, que já estava desencarnada, né? Ela se eleva. E no momento que ela se eleva, ela começa a transformar a relação dela, tanto com o Tobias, que era o ex-marido, quanto com a segunda esposa. Ela começa a ver que a segunda esposa do Tobias não era uma invasora que estava lá tomando a casa dela. Era assim a nova mãe dos filhos dela. Era a pessoa que, quando os filhos dela fossem precisar de um abraço, de um carinho, de um contato, seria ela que ia dar. E aí ela vai ver e vai valorizar a segunda companheira do Tobias de outra maneira, libertando-se daquele ciclo, né, de ciúmes, de possessividade. Né? Porque muita gente prefere que o filho sofra do que ele seja abraçado por outra mãe. Né? Muito pai prefere que o filho chore sozinho no escuro do que ser abraçado por um outro homem, por um outro pai que talvez vai amá-lo com uma condição melhor do que a nossa. E aí que está, né, o grande desafio do desapego. Né? E aí o que está acontecendo aqui no capítulo aqui? O André Luiz está entrando em contato com isso tudo. A dona Laura está lá, ó, colocando o dedinho dela na ferida do André Luiz, né? E não é mole não. Né? Não é mole mesmo. Aqui, ó. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos, sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam a fraternidade legítima. Olha só, gente, tem espírito, né? Deixa eu abrir a porta aqui para um gato aqui, dá licença. Vai lá, desculpa, gente, foi abrir a porta pro gato. Olha só o que ela fala aqui, ó. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente por se esquivarem à fraternidade legítima. Sim, tem espírito que fica no umbral simplesmente porque não quer entender. Não entendo, não perdoo, não faço, sou caprichoso. Fica no umbral, nas zonas inferiores. Porque eu não entendo e eu não quero saber, e eu não vou falar, e eu não perdoo, e eu não desculpo, e eu tô nem aí, né? Ó, aí vem um gato, né? Dona gata? Senta aqui, né? E aí, né, e ficam presos lá. Por quê? Porque não querem abrir mão, né, dos seus próprios conceitos, né, das suas próprias situações, né? A moça tá carente hoje aqui, será? Né? E aí, o que acontece, né? É a possessão, é a posse. E isso impede o nosso crescimento espiritual. Né? Porque amor não é paixão. Paixão é guardar na gaveta, né? Amor está em outro nível de situação, né? Está em outro nível de relação, tem outro nível de contato. O amor, ele é livre, né? O amor, ele se manifesta, né, da maneira como aquele ser está preparado ali para receber, né? Vamos continuar? Gente, quem quiser falar alguma coisa, por favor, tá? Tá todo caladinho aí, depois de falar bobagem, né? Quando alguém fala, para mim corrigir o rumo da gente, ajuda aí, tá? E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? O André ficou preocupado, né? Tipo assim, se não pode ficar aqui, para onde que nós vamos? Né? Tipo assim, e aqueles que não querem aceitar, né? É mais ou menos o que ele está perguntando. E aqueles que, como eu, não querem aceitar esse negócio, querem as coisas diferentes, né? Para onde que eles vão? Olha só. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lisas, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar
em ambiente estranho ao corpo terrestre. Ou seja, eles vão renascer e na experiência da matéria eles vão aprender, né, a reequilibrar o sentimento deles. Reequilibrar o amor. Né? Não deu conta de fazer no mundo espiritual? Volta para o plano físico para aprender lá. Né? Aqui, ó. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber, nos laços da consanguinidade, aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Olha que interessante, né? Então, imagina, né, que eu sou... vamos imaginar essa história. Né? O que acontece? Eu sou casado e aí eu desencarno, vou para o mundo espiritual. Eu vou para o mundo espiritual, né? Quando passa um tempo eu volto aqui na minha casa que eu descubro, né, que a Edneia aqui está casada novamente. Né? E tem um outro homem na minha casa. Né? Como se não tivesse um monte. Né? Tem além de mim tem mais 4. Né? E aí eu entro, eu piro. Eu entro naquela energia de ódio, de raiva. Quem que esse cara tá roubando? Quem que esse cara tá aí meio botando a mão no meu filho? Aqui, chamando meu filho, chamando ele de pai. Né? E entro numa onda de ódio violenta. Né? A espiritualidade me chama a atenção, me fala para me compreender, para me entender, né? E às vezes o cara tem um cara gente boa, né? E aí o que acontece? Não aceito de jeito nenhum. Vai todo mundo para o mundo espiritual depois de alguns anos. E eu lá sempre infernizando os outros, né? Chega no plano espiritual, eu lá desequilibrado que sou, né? A espiritual fala, beleza, agora vocês vão tudo reencarnar para vocês lidarem com essa situação. Esse companheiro, que talvez fosse o segundo marido da minha mulher, o que vai acontecer? Ele vai reencarnar comigo. Ele vai ser meu filho. Ou eu vou ser filho dos dois. Ou ele vai ser meu irmão. Ou ela vai ser minha irmã e ele vai ser meu cunhado. E eu vou ter que... Vocês entenderam? Eu vou ter que aprender a lidar com a questão afetiva. Né? Então, muita gente não dá conta. Então vai ser que pai que odeia o filho. Né? Eu olho pro meu filho e não gosto dele. Por quê? Porque eu vejo no meu filho meu rival. Como se fosse rival. Né? Então isso é a materialização de muitas histórias dolorosas. Né? Que... resolvendo a questão do jeito que o Tobias resolveu, com compreensão, com fraternidade, você liberta disso tudo. Facilita a nossa jornada, facilita a nossa caminhada afetiva. Né? Olha só, ela continua aqui. Ó. Daí se infere a oportunidade, cada vez mais viva, da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Ou seja, Jesus fala para a gente reconciliar depressa. E ele fala isso porque é do nosso interesse, não é do interesse de Jesus. Não. Jesus não precisa que a gente reconcilie com ninguém, não. A vida de Jesus não muda nada se eu não reconciliar, se eu quiser odiar. O máximo que ele vai fazer é ter trabalho para me botar no caminho do bem, né? Vai demorar, mas quem vai se lascar na história, né? Sou eu. Né? Então Jesus ele quer o meu melhor. Se eu não quero, bebe barro aí mais uma semana aí, vamos ver o que acontece, né? Bebe barco mais 2 semanas então, Marcelo. Né? Então, fica aí, ué, né? Aqui, ó. Oh, meu Deus, hoje o gato tá... Vem cá, senta aqui, descansa. Fica aqui, ó. Meu Deus, esse bichinho tá nervoso. Calma, filho. Depois de padecimentos... Ó, peraí. Onde que tá? Eu até perdi aqui. Culpa do gato. Tadinha da gatinha. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Né? Isso que a dona Laura está falando. Né? Sobre a palavra do Cristo. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, findo a experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupação. O que ela está dizendo? Resolve isso agora. Resolve as questões afetivas agora. Né? E quando você reencarnar, isso aí vai ser um problema a menos para você lidar. Né? Isso vai ser uma situação a menos para você sofrer, para você passar por dificuldade. Né? Resolve hoje. Né? Trabalha isso hoje. Melhora isso hoje. Né? Olha só. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias da experiência terrestre, refazendo-as após a desencarnação. Olha só, tem espíritos que ficam séculos para resolver essas questões afetivas. Balançou aqui porque a gatinha entrou aqui debaixo, tá, gente? Desculpa. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas.
Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que realmente perdoa precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo, né? O Tobias agiu inteligente aceitando a situação. Sim, o Tobias está numa situação mais tranquila, né? Eu penso, sabe, que a situação mais difícil foi das duas, né? Porque o Tobias era o disputado na situação, né? Ele era o marido, ele casou duas vezes, né? Então, assim, para Hilda, né, que é a primeira esposa, a luta foi muito maior, né? E eu acho que a vitória da Hilda foi muito maior do que a do Tobias, né? E do que a da segunda companheira. Eu esqueci o nome da segunda companheira do Tobias, né? Então, assim, a Hilda foi a que venceu mais. Ela que viu a situação toda acontecendo e ela se manteve equilibrada espiritualmente, né? E aí, né, como disse a Ariela, acho que foi a Ariela mesmo que falou, né? Acho que aconteceu com minha irmã e meu pai, relação difícil. Sim, muitas vezes dentro de casa, né? É muito comum, né, que a gente trocando os papéis afetivos, a gente ainda tem um senso de dominação muito grande sobre o outro. A gente já falou sobre isso várias vezes, porque isso está escrito na nossa história viva, né? É aquele pai que não suporta que a filha tenha nenhum namorado. É aquela mãe que nenhuma mulher saia pro filho dela, né? Se você for pesquisar a história espiritual desses seres, você vai ver que ali tem uma relação afetiva mal resolvida da vida passada, né? Aquele pai era marido, aquela mãe era esposa. E mesmo agora sendo mãe, sendo pai, eles não conseguem deixar de olhar o filho ou a filha, né, como propriedade deles. Né? Muitas vezes a espiritualidade faz isso. Né? O cara muito ciumento, você vai nascer, sua esposa vai ser sua filha. Para você aprender a desapegar, para você aprender, né, a aceitar que ela tenha outras relações, outros relacionamentos, que ela não é sua. Né? E tem gente que foge disso e cria aí, né, tormentos horríveis na encarnação. Né, gente? Então a questão está toda nisso. Né? Nós temos que transformar afetivamente. A gente sempre ganha quando pensa com inteligência. Pena que isso nem sempre acontece. Sim, é a questão da razão e do sentimento. Né? A razão e o sentimento é a grande... Os espíritos falam, né, que se a nossa vida fosse um carro, não vou traduzir para a idade moderna, tá, gente, para nossa época. Se a nossa vida fosse um carro, né, a razão é o volante, o sentimento é o motor. Né? Então quem dirige é o volante. Né? Com o volante que se dirige, não com o motor. O motor é força, ou seja, o sentimento é força. É o sentimento que movimenta tudo. É o sentimento que é a base da relação. É o sentimento que transforma, né, a coisa em ação. Mas a razão, o pensamento, é o que tem que direcionar. Né? E aí o que acontece? O que aconteceu lá no caso da Hilda, a avó dela, desencarnada também, foi lá até ela, né, e chamou a atenção dela. Falou assim, olha só, pensa bem, observa. E a Hilda, que era um espírito bem intencionado, apesar de estar num momento desequilibrado ali, né, ela absorveu aquilo e saiu da onda. E quando ela saiu daquela onda do ciúme, ela cresceu espiritualmente. Ela deu um salto evolutivo. Olha só que interessante, né? Então, quando nós saímos da vibração do ciúme, da possessão, da possessividade, do é meu, seja isso em relação afetiva, seja isso em qualquer coisa, nós transcendemos aquilo. E o grande segredo de ser feliz é transcender, é se elevar acima, é se elevar além, é fazer um pouco mais. O grande segredo da felicidade, né, é abrir mão. Porque, né, como diz o nosso amigo Liel, nós somos donos de tudo aquilo que nós somos capazes de deixar. Isso, nós somos escravos de tudo aquilo que a gente fala que a gente não vive sem. Olha só o nível o raciocínio. Né? Era o pai do André Luiz que tinha duas amantes e depois reencarna, as amantes viram filhas dele? Não lembro direito. Não, isso é um outro livro. Tá? Esse aí é uma outra história, se não me engano, Os Obreiros da Vida Eterna. Né? Que tinha um casal. É outra história, não tem a ver não. Apesar que o pai do André Luiz também tinha duas amantes. Tá? Mas a história é diferente, né? Esse é, se não me engano, do Obreiros da Vida Eterna. Não é o André Luiz nem a família dele que é protagonista. O André Luiz, ele chega numa casa para poder ajudar uma família e eles veem um drama desse lá, né? Por quê? Tava lá o pai, a mãe e 3 filhos, né? 2 filhas moças, meninas, e um rapaz, né? Que já era adolescente. E aí o que acontece? O pai queria largar a família para poder ficar com a amante. Né? E aí o que acontece? O pai tinha uma relação extremamente conturbada com o filho, ele não gostava do filho. Né? O filho ele via o filho como alguém que o reprovava, né? Porque ele ia bater na esposa, o filho entrava na frente, aquela coisa toda. Né? E as filhas, já ao contrário, ele tinha uma paixão avassaladora pelas 2 meninas, mas o filho não gostava.
E aí o que acontece, né? A espiritualidade, o André Luiz vai lá na casa dele, né? Isso em outro livro do André Luiz, tá, gente? Mas eu achei interessante, né, a gente buscar isso. E em determinado momento o André Luiz mais a espiritualidade vão lá para ajudar. Por quê? Porque o cara acordou de noite e queria matar a mulher. Porque assim, eu vou matar ela, né? E caso com a outra que eu quero. E aí o que acontece? O Clarencio, né? Eu acho que é o Clarencio mesmo que estava junto com o André, vai até o. Não é o Clarencio, não, desculpa, é um outro espírito, esqueci o nome. Ele vai lá no quarto da menina, tira a menina do corpo, uma das filhas, e leva e mostra pra menina o que o pai tava querendo fazer. Em espírito. Tipo assim, vem cá, sai do corpo, vem cá, olha o que seu pai tá pensando. E ela acorda desesperada, né? Isso pra poder quebrar lá a onda do. Né? Gritando com o pai, assim, entra no quarto gritando: pai, pai, não mate, não mate, não mate. E aí o que acontece? A esposa acorda, aquela gritaria toda, e a esposa, né, é telementada pelos espíritos, né, fala assim: não, meu querido, não se mate, separa da gente, a gente se separa, mas não precisa se matar, não. A esposa acha que ele queria se matar, quando no fundo ele queria matar ela, né, ele não queria se matar. E aí ele pega a deixa, né, fala: não, eu ia me matar mesmo e tal, só me resta separar. E ele vai e separa dela, e fica lá com os 3 meninos. E aí os espíritos vão contar a história daquela situação toda. Ele fala assim: ó, na outra encarnação passada, né, volta a uma encarnação antes. Os dois eram casados do mesmo jeito, e aí, em determinado momento, né, o marido abandona a esposa para ficar com a amante, que é a filha mais velha, na outra encarnação, né, com a amante, e vai morar com essa amante tinha uma irmã. E ele seduz a irmã e a outra depois. E aí o que ele faz no final? Ele prostitui as duas, né, e destrói a vida das duas moças. Ele seduz uma depois da outra, joga as duas na prostituição, isso na outra encarnação antes, né? E aí o que acontece quando ele fica velho, né, já doente, quase morrendo lá, ele pensa: vou voltar para casa porque a minha mulher vai cuidar de mim o resto da minha vida, é obrigada a cuidar de mim. E aí o que acontece quando ele volta, né, anos e anos depois, ele chega em casa e vê que a esposa, né, que ele abandonou, estava vivendo com outro homem. Né, um companheiro digno lá, que a amava lá, e eles tinham um relacionamento lá, e ele vai e mata o cara. Aí volta todo mundo para o mundo espiritual. Todo mundo para o mundo espiritual, né, a espiritualidade junta todo mundo e fala assim: ó, nós vamos resolver essa questão. O que vai acontecer? Vocês vão casar junto, a esposa, né, aceita receber ele como marido de novo, e fala assim: ó, o cara que você matou vai ser seu filho. As duas moças que você desencaminhou vão ser suas filhas. E você vai reencaminhá-las para o bem, porque você que desequilibrou elas. Aí o que acontece? Reencarna os dois, se casam e vem o primeiro filho. Quando ele olha para o menino, né, ele vê no menino a vítima dele do passado. Então toda hora que ele briga com a mulher, que ele faz uma coisa violenta, o menino defende. Porque o menino tem uma relação de amor muito grande com a hoje mãe. Né? E com ele, né, o olhar do menino incomoda. Por quê? Porque inconscientemente ele olhava para o menino e, né, ele não sabia, mas ele sentia que ele devia para aquele menino. Por quê? Porque ele tinha matado o menino na outra encarnação. Né? Então o filho, né, era alguém que era incômodo para ele. Ele não gostava do menino, ele se sentia incomodado com o menino, né, porque o menino parecia toda hora cobrar ele alguma coisa que ele não sabia o que era, lembra? Ele tinha matado o menino na última, né, que era o segundo marido. E as duas meninas eram as amantes dele, que agora eram filhas para ele poder equilibrar elas. E aí o que o marido estava fazendo? Estava entrando em outra, né? E ele queria largar todo mundo, né? Para viver um novo caso. Ou seja, ele estava repetindo o erro, né? Com outra companheira. Aí o que acontece? A mãe fica com os 3 filhos. As 2 meninas, que nega o compromisso dela, né? O compromisso dele, que ele abandona. O filho, né? Que era o que ele tinha matado, ou seja, ele tinha dívida com os 3. E ele abandona todo mundo para viver com a amante. E aí a mãe fala assim: o que eu vou fazer? O André Luiz fala assim: nossa, como é que vai ser a vida dela, né? Imagina, na década de 50, 40, isso aí. Né? E o mentor fala: não, ela vai ter todo o apoio do nosso lar, nós vamos ajudar ela aqui. Pode ter certeza que ela vai criar os filhos, nós vamos ajudar ela. Né? E se ela não conseguir, a culpa é dele. Né? Ela falhar, o atenuante é todo dela. Por quê? Porque ele prometeu ajuda e ele está abandonando. Né? Olha só a situação. Né? Então o cara, ele tinha um compromisso com o filho, que ele tinha assassinado na encarnação anterior, com as 2 filhas atuais, que ele tinha prostituído na encarnação anterior, com a esposa que ele tinha maltratado, né? E ele abandona tudo. Né? E aí os André Luiz falam assim: ó, eles vão seguir, a espiritualidade fala, eles vão seguir, ele vai ficar para trás. Né? Se ele quiser alcançar, ele vai ter que correr muito, ele vai ter que se esforçar para alcançar o grupo familiar, porque ele está deixando o barco. Né? É muito interessante essa questão. Né, do relacionamento afetivo aí, né? Então o outro era marido, voltou como filho, as outras eram amantes dele, voltaram como filhas, né? Olha só que interessante, né? Continuando, né, gente? Aqui, ó.
Onde que nós paramos? Ah, tá aqui, ó. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos, aproveitando o ensejo, aduziu. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos, ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Olha só, quem está nos níveis mais baixos do instinto, né? Que o único casamento só existe para poder ter contato sexual à vontade, né? Tem gente que pensa isso, né? Esse tipo de conversa não vale nada. Mas, para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo pode afetar profundamente a vida da alma. Olha só isso, né? Então, por isso que a gente vê, né? Hoje em dia as pessoas só querem saber de prazer, de aproveitar ao máximo, né? Os relacionamentos afetivos hoje são baseados muito no momento, né? Eu te amo hoje, eu tô apaixonado, tatuo seu nome na minha testa aqui, né? Semana que vem já fico doido para poder apagar para tatuar o do próximo, né? Te amo, você é a pessoa mais especial do mundo, mas no dia que eu vejo uma que é 1% mais bonita, mais rica, mais inteligente que você, eu te largo, né? Então as pessoas estão vivendo um relacionamento afetivo na base do que igual você troca de carro. Eu tenho um carro 85, agora eu vou trocar por 90. Olha, vem aí. Né? Agora eu tenho um carro 90, dou mais R$1.000, aqui troco ele por um 91. E assim vai. Né? Só trocando e jogando fora o que era antes. E nós vivemos relação afetiva assim. Né? Para essas pessoas, essa conversa que nós estamos tendo aqui, nada. Né? Muita gente fala assim, eu não tenho ciúme. Eu não tenho ciúme porque eu não sinto nada também. O outro, para mim, é um pedaço de carne. Enquanto ele me servir, eu tô aqui. Se ele não me encher o saco, mano, pastar do mesmo jeito. Né? Tem muita gente que é assim. Né? Totalmente egoísta, totalmente dentro do padrão mental inferior. E aí, quando chega no mundo espiritual, né, para onde que vai? Vai para as regiões que são compatíveis com o estado de coração deles. Não adianta, né? Uma pessoa que é egoísta, que é irônica, que é agressiva, que é violenta, ela não vai conseguir viver numa esfera onde que é baseado no amor, na fraternidade, na compreensão, na cordialidade, né? No entendimento, no carinho. Não dá, ele não consegue viver. Aquele ambiente para ele é chato, é ruim, né? É um ambiente que dá repulsa, né? Pode ter relação com a repulsa de muitas mães hoje com os seus, uma lembrança que nem elas entendem? Sim, pode sim. Né? Muitas vezes os espíritos que reencarnam são inimigos, mas eles estão reencarnados para quê? Para poder trabalhar essa energia. E quem é o pai e a mãe são os que mais têm responsabilidade. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho um filho. Aí eu tenho um sentimento meio, né? Eu não dou muito certo no meu filho, não gosto muito dele, né? Imagina, né? Eu que sou pai, sou o espírito mais preparado para lidar com isso, porque eu tenho poder. Eu sou adulto. Então é responsabilidade minha dar o maior passo. Por quê? Porque muitas vezes o que está na posição de pai ou de mãe é o que mais errou. Lembra da história do moço lá? Né? Ele tinha 3 filhos. O filho ele detestava, as filhas ele era apaixonado. Né? Mas ele era devedor dos 3. Ele fugiu do compromisso. Ele era o endividado. Ele era um companheiro que estava lá, né, fugindo do compromisso que ele assumiu no mundo espiritual. Os filhos não. Um dos filhos era vítima. Ele tinha matado o filho na última encarnação. As filhas eram vítimas. Ele tinha desencaminhado as meninas. E ele foge. Né? Como se, tipo assim, vou viver minha vida aqui, vou ser feliz. Né? E isso é uma coisa pra gente pensar muito. Os amigos espirituais falam pra gente que a nossa felicidade a qualquer custo do plano físico é uma das piores ilusões que existem. O plano físico não é um lugar de ser feliz, é um lugar de trabalhar, de renunciar. A felicidade real está no mundo espiritual. Quem busca a felicidade em um plano material normalmente nunca encontra. Quem abre mão da própria felicidade para fazer o outro feliz e para trabalhar no bem, vive cercado de energias de felicidade. É aquela questão que os espíritos sempre falam pra gente. Aquilo que eu dou é aquilo que eu tenho. Se eu dou amor, é porque eu estou cheio de amor. Se eu passo a minha vida toda esperando que alguém me ame, buscando de fora para poder suprir a minha ausência, eu nunca vou ter.
Porque por mais que jogue, o meu buraco está vazio. Então é o buraco negro, é absorvendo sempre mais. Né? Como diz o Liel, né? Os espíritos eles têm umas frases que a gente tem que guardar. Somos donos daquilo que podemos abrir mão. Somos escravos daquilo que dizemos, não vivo sem isso. Pense nisso e sinta. Vamos sentir isso. Né? Muitas vezes a gente fala assim, olha, não dou conta de abrir mão disso, cuidado. Não vivo sem isso, cuidado. Porque se for um espírito inferior souber disso, ele te domina por aquilo. Né? Como que se dá o processo obsessivo? O espírito inferior, ele descobre que a pessoa é escravizada e domina aquilo. E enquanto ele domina aquilo, ele tem controle sobre a pessoa. Né? Imagina que eu gosto de beber. Então, se o espírito inferior quer me obsidiar, quer me dominar, o que ele vai fazer? Ele vai controlar a bebida da minha vida. E ele me controla através disso. Né? É o primeiro mandamento da lei de Moisés. Não terás outros deuses diante de mim. Quem que é os outros deuses? Os outros deuses é tudo aquilo que eu falo que eu não vivo sem. Para alguns, os outros deuses é a bebida, para o outro é o sexo, para o outro é o poder, para o outro é o dinheiro, para o outro é a própria aparência, a vaidade, é o orgulho. Né? Não vivo se alguém me desrespeitar, né? Então ele vai se desrespeitar, ele vai perder até o senso dele. Não vivo se ninguém reconhecer meu título, meu cargo, né? Eu não estou sendo reconhecido, eu sofro. Aquilo que eu não consigo abrir mão é a minha corrente. Posso gostar de tudo, né? A gente gosta de um monte de coisa, né? Mas no momento que ele fala assim, olha, você dá conta de ficar o resto da vida sem isso? Para pra pensar, né? Assim, eu gosto demais de, vamos dizer aqui, eu gosto demais de Coca-Cola, né? Quando eu falo não vivo sem Coca-Cola, opa, né? Como que eu sei que a Coca-Cola não me domina? Eu falo assim, ó, se eu tiver que ficar o resto da vida sem beber Coca-Cola, beleza. Se eu tiver que ficar 1000 anos sem beber Coca-Cola, depois eu volto a beber, beleza. Aí aquilo não me domina. Mas se eu falo que eu não vivo sem determinada coisa, seja uma pessoa, seja um objeto, seja uma questão de intimidade, cuidado. Né? É isso que prende os espíritos nas ondas inferiores. São os deuses que a gente cria. Né? Que são os nossos objetos de adoração. Aí nós vamos entender por que a espiritualidade fala para Moisés, não terá outros deuses diante de mim. Né? Você pensa, uma imagem lá, não. Tem gente que não reza para imagem nenhuma, mas o filho está lá no altar. A mãe está lá no altar. A conta bancária está lá no altar. Né? O meu Deus não é a imagem, não é outro Deus lá, Baal, Zeus, Poseidon, Hades. Né? Não, meu Deus é o cifrão. Né? Sem dinheiro, pode acabar tudo na minha vida. Tendo a grana, tendo a conta bancária, eu estou feliz. Pode acabar tudo na minha vida. Tendo sexo todo dia, eu estou feliz. Pode acabar toda a minha vida. Tendo a minha beleza, a minha aparência, a minha juventude, eu estou feliz. É o meu Deus. É esse Deus aí que Moisés está falando. Né? Apesar que Moisés não entendia muito bem disso, né? Mas assim, é esse Deus que a espiritualidade está falando. Né? É esse Deus que nós ficamos adorando. E aí nós paramos para pensar, nós temos muitos deuses ainda. Né? Aí nós vamos entender que Deus fala assim, ó, não fica adorando outras coisas não, gente. Né? Então vamos lá. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando-me do meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorria à minha mente as palavras do Antigo Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem alguma coisa que lhe pertença. Nesse instante, segui-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. O André Luiz estava lá, brigando com ele mesmo. Procede de acordar espiritual, procede de briga com a gente mesmo. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos à retificação justa. Toda experiência sexual da criatura, que já recebeu alguma luz do Espírito, é acontecimento de enorme importância para si mesma. E por isso, que o entendimento fraterno precede qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se no planos carnais, a fim de dizer aos religiosos
em geral, que toda fraternidade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Olha só. Toda generosidade, para ser divina, tem que se apoiar na fraternidade. Isso quer dizer o quê? Para a gente fazer o bem, nós temos que ver o outro como irmão. Para a gente dar um prato de comida, para a gente atender um morador de rua, uma família carente, nós temos que vê-los como iguais. Fraternidade, irmandade. Né? Então, quando muitas vezes a gente vai fazer caridade, a gente se coloca na posição de eu estou dando, porque eu sou muito bom e superior, olha como é que eu sou bonzinho. Você está recebendo superioridade. Não. Quem está recebendo igualzinho a mim. O morador de rua que bate na casa espírita, trazendo toda a sujeira física, é igualzinho eu que estou entrando na casa espírita com toda a minha sujeira espiritual e íntima. Né? A mãe desequilibrada que está lá com seus 5 meninos lá, com a cara cheia de cachaça, é igualzinho a mim, que chego na casa espírita lá, né, embriagado de vaidade, egoísmo, de orgulho, e me acho a última batata do pacote. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa, a espiritualidade olha para mim igual eu olho para eles, com piedade. Né? Então aquela criança difícil que chega lá na casa espírita, aquele menino lá, né, que não sabe nem falar direito porque, né, viveu a vida inteira apanhando, levando tapa, e sobe até no luxo da casa espírita de deixar, ele é igualzinho a mim, igualzinho ao meu filho. Né? Então quando eu penso assim, falo assim, oh, gente, nós vamos fazer um almoço para as famílias atendidas na casa espírita, eu tenho a obrigação de pensar em dar o que eu como na minha casa, ou pelo menos se aproximar disso. Então não tem arroz mais barato pro pobre, mas melhor para mim. Né? Porque ele é meu irmão, ele é meu igual. Então o leite que eu dou pro meu filho eu tenho que dar pro meu assistido. Se eu quero dar, se eu tenho condição que eu faça isso. Claro que se eu não tiver outra coisa, né, gente? Mas se eu puder escolher e falar assim, olha, o arroz que eu como vai ser o arroz que eu vou doar pra cesta básica. O leite que eu bebo vai ser o leite que eu vou doar pra mãe carente. Né? Então, assim, isso são coisas que a gente tem que introjetar. Olha o que o instrutor, né, um dos ministros da elevação do nosso lar, fala. Né? Ele queria se materializar no plano físico, né, a fim de dizer aos religiosos em geral. Quem são religiosos? É a gente. Que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Somos iguais. Dá vontade de escrever e pregar lá na porta da casa espírita. Não, botar uma boa ideia. Né? Somos iguais. Quem doa e quem recebe. Somos iguais. Fraternidade. Só é caridoso quem aprende a ser fraterno. Jesus desceu do seu amor e se considerou igual a nós. Já parou para pensar nisso? Porque ele se considera igual a nós. Diferente de Jesus pra gente, que ele é mais velho, ele é mais sábio, mais inteligente. Né? Mas ele nos vê como seus irmãos, como seus iguais. Conceito aí pra gente. Né? Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar a Heloísa, ainda recolhida no interior doméstico. Né? A Heloísa é a neta dela, lembra? Né? Dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhores crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmeras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Seria pensar, e se fosse eu exatamente? Seria pensar, sou eu. Porque é igual. Somos iguais. A minha diferença para o morador de rua, talvez que eu tive mais facilidade para esconder os meus vícios. A minha diferença é essa. Que talvez a minha condição de intimidade seja a mesma. Tão doente, tão demente, tão viciado, tão desequilibrado quanto qualquer morador de rua. Talvez vícios diferentes, desequilíbrios diferentes. Né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente para de julgar. Começamos a amar, consolar, instruir. Meus amigos, nosso estudo chegou ao fim. Né? Semana que vem nós vamos continuamos, né, de onde nós paramos. Né? Nós vamos para o próximo capítulo. Né? A gente vai deixar o vídeo salvo aqui
né, no Amigos do Caminho. Queria agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Lembrar a todos que nós já estamos na nossa campanha da Sexta de Páscoa. Ó, como é que eu tô viajando? Eu pensei Páscoa, pensei em Natal, falei Páscoa, mas não tem nada a ver, é a 6 de agosto. Tá. É assim que vai acontecendo, gente. Ficar velho, já mistura tudo. Né? Nós estamos aí na nossa sexta do mês de agosto, né? Queria agradecer a todos que estão nos ajudando, né? Nós vamos aí, estamos correndo atrás aí pra gente entregar no dia 29, né? Será dia 29 mesmo? Eu ver se eu não falei bobagem aqui. Tem que olhar o calendário, né? Porque a cabeça ruim. Não, a gente vai entregar no dia 28 desse mês, na sexta, no sábado, né? E que a gente possa colocar um pouquinho do nosso amor ali, né? Porque eu sei que vai um amor de muita gente, né? Que doa, que ajuda, que participa, e a gente só pode agradecer. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Mestre Amigo que nos envolva com o seu amor, nos ensine a compreender, a respeitar e a amar. Traduza a vibração do seu sentimento em ações práticas do bem. Ensina-nos a compreender e respeitar o nosso irmão. Ajuda-nos, compreende-nos e ama-nos, Senhor. Dá-nos a força, a paz, a alegria de viver. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam, nas casas, nos lares, no plano espiritual. Dá a cada um o consolo e o lenitivo, para que possamos seguir rumo a Ti, na escalada constante do amor pelo amor, do bem pelo bem. Te agradecemos mais uma vez e te pedimos, conserva-te conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado, né, pela companhia aí nessa quase uma hora, né, de estudo. Deus nos abençoe e nos ilumine. Semana que vem nós continuamos, se Deus quiser, com o livro Nosso Lar, né? Quem puder nos ajudar a divulgar aí, né? A gente vai colocar no YouTube aí, curtir, favoritar essas coisas todas do YouTube aí, porque, né, ajuda bastante aí a divulgar o canal, né? Que o objetivo é divulgar a doutrina espírita, né? E as obras aí de caridade aí da Fraternidade Espírita Francisco de Assis. Beijo no coração de todos, muito amor, muito carinho e uma boa semana.